muita alegria, Dr. Marlon Reis, e a experiência dele de trabalho. Vocês podem ver algumas obras publicadas, sempre na área da questão política e da questão social. E no momento ele está trabalhando junto com uma série de organizações sobre a reforma política. E andando pelo Mato Grosso, nós tivemos a alegria, por intermédio do Padre Gerfante, de podermos conversar um pouquinho desse momento sobre essas questões tão candentes a nível nacional e que tocam diretamente a vida de cada um de nós e das pessoas com quem nós trabalhamos. Então nós acolhemos com alegria e sem mais delongas, que vem do Rio do Sul. Nós vamos passar a palavra para o doutor e se ele quiser falar um pouquinho também da sua trajetória profissional e da sua vida, fique à vontade. Uma salva de palmas, acolher. Bom dia. Eu agradeço muito pela calorosa recepção feita pelo doutor Padre Edson, também pelo Padre Jair, secretário da CNBB do Mato Grosso. Agradeço também pela presença de todos vocês e pela oportunidade de vir aqui sentar aqui para essa troca de ideias. Quero que fiquem à vontade, se tiverem dúvidas sobre alguma questão que eu queira falar, não precisa nem aguardar até o final. Pode transformar isso num diálogo, se vocês quiserem. Eu até prefiro assim. E como o Padre Edson sugeriu, eu vou fazer uma rápida autoapresentação. Eu sou juiz de direito no Maranhão, juiz eleitoral da 58ª Zona Eleitoral, que fica lá na cidade de João Lisboa, uma pequenina cidade do sul do Maranhão, que fica muito próxima da cidade de Imperatriz, que é onde de fato eu moro. É próximo demais, né? São só 12 quilômetros uma da outra. E participo desde o final da década de 90 de um grande movimento que foi gestado no Brasil para a substituição dos padrões eleitorais. Eu fui convidado um dia pelo bispo da diocese de Balsas. Na época eu era juiz em Alto Parnaíba, e o bispo era Dom Franco Macerdotti, o saudoso bispo Dom Franco Macerdotti, que realizou um encontro com as comunidades, mas também extensivo aos juízes e promotores de todas as paróquias da diocese de Balsas, do Maranhão. E para esse encontro foram muitas pessoas, lideranças sociais, especialmente ligadas à igreja, mas também foram 2 promotores de justiça e fui eu. O encontro era com um cidadão chamado Chico Itaker, que era secretário executivo da Comissão Brasileira de Justiça e Paz. E o tema era a lei de iniciativa popular que acabava de ser aprovada, a primeira da história do Brasil, a lei contra a compra de votos, que até no meio jurídico foi carinhosamente apelidada de Lei dos Bispos, por conta do protagonismo da Igreja Católica na conquista dessa lei, já que ela nasceu no contexto de uma campanha da Fraternidade de 96, a partir de onde se engendrou uma campanha que coletou 1 milhão de assinaturas e deu origem à Lei 9.840, de 29 de setembro de 1999. Eu acompanhava esse movimento lá na minha comunidade de Alto Parnaíba. Inclusive eu me lembro, como hoje, do padre lá de Alto Parnaíba, na praça principal da cidade, com um carro de som, convidando as pessoas para virem assinar aquele projeto de lei. E eu acompanhava aquilo com uma ansiedade de quem sempre gostou de temas relativos à política e à democracia, e via nisso um grande avanço, porque eu era juiz eleitoral e sabia que a justiça eleitoral não dispunha de mecanismos para punir pessoas que comprassem votos. Então aquela lei veio em excelente hora. Não é à toa que ela deu grandes resultados. Mais de 1000 políticos perderam os mandatos com base nessa lei.
quase todos prefeitos, vices e vereadores, mas também 5 governadores de estado, senadores, deputados federais. O primeiro deputado federal cassado por compra de votos é aqui do Mato Grosso, lamentavelmente. É uma triste marca para vocês não comemorarem. Mas era um cidadão que, ou não, né? Cidadão ou não, aí fica a critério de vocês, que buscava subornar os eleitores da seguinte forma: eles tinham que ir à urna, depois eles iam para uma casa, tá, ligada à campanha do candidato, e eles tinham que olhar um cartaz onde havia 26 fotos desse candidato em pose, com roupas diferentes, e só ganhava os R$30 quem acertasse a foto exatamente igual a que estava na urna eletrônica. Era uma prova de que a pessoa realmente tinha digitado o número dele lá na urna e visto a foto. E isso foi descoberto pelo movimento de combate à corrupção eleitoral daqui, o Cearazinho, que é muito conhecido por conta das denúncias que frequentemente faz. Foi quem descobriu esse caso, levou ao conhecimento da Polícia Federal. A Polícia Federal fez uma operação, que foram presas algumas pessoas e apreendidos esses cartazes. E assim ele se tornou o primeiro deputado federal cassado por compra de votos para a história do Brasil. Isso aconteceu nas eleições de 2002, a cassação foi por volta de 2004. E depois disso veio a lei dos bispos. Depois disso veio a lei da ficha limpa. Depois de alguns anos de existência da lei 9.840, em 2002, nós decidimos criar um movimento de combate à corrupção eleitoral. Chico Itaker, eu e outras pessoas nos reunimos, éramos apenas 5 pessoas reunidas na sede da CNBB, bem no começo do ano 2002. E nós decidimos criar aquele movimento que se chamaria Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral. Foi daí que começou uma reunião grande de entidades. Falei que tudo começou com a CNBB, mas depois foi ampliando. O exemplo foi frutificando. Até que o MCCE passaria a ter 54 entidades nacionais fazendo parte da sua organização, como a OAB, a própria CNBB, claro, o Conselho Federal de Engenharia e Arquitetura, a Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura, a União Nacional dos Auditores do SUS, a Federação Nacional dos Jornalistas, a Associação dos Magistrados Brasileiros, de que eu faço parte, e muitas outras. Foi essa nova energia social, fruto da reunião de todas essas organizações, que permitiu que surgisse a lei da ficha limpa, que mais uma vez surgiu de uma ideia da Igreja Católica, dessa vez Dom Dimas Lara, que havia sido bispo auxiliar do Rio de Janeiro. Ele, junto com a sociedade como um todo e a União dos Juristas Católicos do Rio de Janeiro, perceberam a necessidade de que fosse feito algo para evitar que pessoas condenadas fossem presas, pessoas condenadas e presas fossem eleitas. Havia casos até de pessoas eleitas no Rio de Janeiro que no dia da votação estavam literalmente presas, estavam numa cela, e quando se abriu o resultado da urna, lá estava a pessoa eleita. Então era preciso deter esse tipo de candidatura, até pela ameaça que ela representa para as comunidades. Foi daí que veio a ideia da lei da ficha limpa. Dom Dimas me entregou um papelzinho que eu nunca imaginei, que se tornaria a lei eleitoral mais importante do Brasil. Me entregou e pediu que desse uma analisada junto com os membros do Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral. Nós ficamos 6 meses estudando, reescrevendo, acrescentando pontos, e também consultando juristas, inclusive nomes importantes do direito eleitoral, até pessoas que haviam atuado como ministros do TSE, até que nós percebemos que havíamos atingido a maturidade do projeto. Lançamos a campanha no final de 2007, exatamente no dia 10 de dezembro de 2007 nós aprovamos essa campanha. E não pensem que eu seja tão bom de memória assim, de guardar as datas, mas é porque eu não tinha como esquecer, porque foi no dia do meu aniversário. E aí nós aprovamos aquilo lá, inclusive foi eu senti como um presente. Meu presente naquele dia, ele precisava de outro.
começaríamos essa luta. E foi uma luta bem sucedida. Mais uma vez, conquistamos o número de assinaturas necessárias, foram dessa vez 1.600.000 assinaturas. E levamos ao Congresso Nacional, a lei da ficha limpa foi aprovada e já afastou nos 2 primeiros anos de incidência, 2012 e 2014, a quantidade de 1.200 candidatos. Tiveram registro indeferido. Um dos maiores exemplos, mais uma vez, lamentavelmente, vem novamente do estado do Mato Grosso. E também tem sido um bom cliente da lei da ficha limpa, como foi da lei contra a compra de votos. Sabido que o candidato ao governo se encontra, inclusive, detido e foi impedido de participar com base na lei da ficha limpa. O mesmo aconteceu no Distrito Federal, onde o líder das pesquisas ao governo também foi detido pela lei da ficha limpa, em Roraima também, e fora a grande quantidade de candidatos a deputado estadual e federal. Quando me perguntam, mas nós não vemos aí uma evolução da qualidade ética dos políticos, eu falei, bom, aí nós não podemos interferir, porque não há lei que possa impor um comportamento ético. O que a lei pode fazer é barrar aqueles que já deixaram pegadas fortes e que já podem ser evitados. Agora, alguns que nunca foram pegos ou descobertos e têm um comportamento desonesto, mas não preenchem os requisitos, a lei da ficha limpa não tem como atingir. É aí que nós chegamos ao terceiro ponto. O ponto é que nós estamos. A lei de inelegibilidades, como a lei da ficha limpa, não pode deter certas pessoas, mas a reforma política pode. É aqui que nós, nesse ponto que nós encontramos. E se vocês forem perceber, nós estamos crescendo. Desde lá atrás, a lei da compra de votos teve um papel fundamental, foi um divisor de águas. A lei da ficha limpa agregou ainda mais elementos de probidade para as eleições. Mas agora nós estamos querendo realmente atingir o maior de todos os nossos desafios, fazendo a necessária reforma política que há mais de 20 anos se reclama que nunca houve. E nós decidimos que só a sociedade, nós entendemos que só a sociedade pode ter o protagonismo suficiente para fazer com que ela serve o papel. Quais são as nossas metas? Quais são as nossas balizas? Pelo que nós estamos nos orientando? A nossa base são os valores, são os princípios. Então nós primeiro edificamos primeiro identificamos os princípios que deveriam nos nortear. E nós entendemos que esses princípios estão todos presentes na Constituição de 1988. Princípios como da igualdade, princípios como da transparência, princípio da probidade, o princípio da liberdade de expressão. São temas que estão devidamente contidos na Constituição de 88. Então nós não precisamos de uma mudança constitucional para fazer uma reforma política digna desse nome. Pelo menos uma reforma eleitoral, porque nós sabemos que a reforma política é ainda mais ampla. Mas nosso foco são as eleições. Primeiro porque é a nossa especialidade. Foi onde o nosso movimento se especializou. Cuidar das eleições. E segundo porque nós acreditamos que é muito melhor prevenir do que remediar. É muito melhor tratar de impedir a chegada de determinadas pessoas nos mandatos do que depois ficar lutando para que elas cumpram bem, se desincumbam bem de compromissos que elas jamais assumiram, porque elas não têm esses mesmos valores. Então nós decidimos fixar, dentro desses princípios constitucionais encontrados na Constituição de 88, 4 eixos para o nosso projeto. O primeiro é da proibição das doações empresariais, em busca da aplicação do princípio da igualdade. Os candidatos têm que ter a mesma oportunidade de disputa. A única diferença entre eles deve surgir do voto, com a escolha das pessoas entre quem devem ser os seus representantes. Essa escolha não pode ser feita por elementos externos, superiores ou inferiores aos eleitores. Tem que ser os próprios eleitores. Só que hoje não é assim.
Hoje, quem mais define o resultado da eleição são os empresários. Pouquíssimos empresários, de passagem. Não o empresariado brasileiro, mas um pequeno número de corporações que decidiu se assenhorear da máquina pública. 360 dos atuais deputados federais, são 513 no total, foram eleitos com o patrocínio, com o financiamento de campanhas feito por apenas 10 empresas. E uma só empresa, que é o grupo JBS Friboi, com 366 milhões de reais, a maior doação da história do Brasil, elegeu 100 deputados federais, sozinho. Sozinho. Desses 360, só a JBS financiou pouco mais de 100. Por outro lado, veja só que dado interessante, que mostra o que está acontecendo. Os planos de saúde têm interesse direto no funcionamento do Congresso, que é quem regula a aplicação da saúde, o funcionamento do SUS, a destinação de verbas para a saúde pública. Curiosamente, os planos de saúde, em 2010, aportaram 14 milhões e 100 mil reais nas campanhas eleitorais de 160 candidatos. Já em 2014, foram 54 milhões, foi multiplicado quase por 4, para 60 candidatos. Então vocês veem que o volume de dinheiro aumentou muito e o número de candidatos diminuiu. Para quê? Para garantir o aumento da eficiência, para ter certeza de que os apoiados serão eleitos. E é assim que estão as nossas eleições. Nós defendemos, por isso, a proibição das doações empresariais. As empresas não têm o direito de interferir na vida política do país, porque elas não têm como finalidade a promoção da democracia, mas a obtenção de lucro. O que é legítimo, o que é justo, mas isso não pode ser trazido, não pode ser trasladado para os domínios da política. Nós defendemos que as eleições sejam bancadas por um cofre público, por uma conta pública, e também pela doação voluntária, espontânea e limitada de nós mesmos, cidadãos, que podemos escolher os partidos e candidatos que queremos apoiar e, então, destinar a eles até no máximo R$700 a cada eleição. É o máximo, independentemente do tamanho da renda do candidato ou do doador, melhor dizer. Por outro lado, nós queremos mudar o sistema eleitoral. Hoje, se vota em uma pessoa e não se sabe ao certo quem realmente será beneficiado por esse voto. O sistema permite uma transferência de votos. Porque ao votar, a pessoa está ao mesmo tempo votando no partido e no candidato. Essa parte partidária do voto define a quantidade de cadeiras que o partido terá. Ocorre que, sendo assim, quando nós votamos num candidato, se ele não for eleito, nosso voto ajuda a garantir que haja cadeira. E aí outro candidato do mesmo grupo mais votado vai ocupar essa cadeira. Então nós ajudamos a eleger uma pessoa que a gente não queria. Ou às vezes até que pensa de maneira oposta ao que nós pensamos. Por isso nós precisamos mudar o sistema. Só que nós não podemos cair na armadilha de mudar isso para o sistema distrital ou distritão que está sendo defendido. E acabo de receber um telefonema de um deputado federal, Rubem Júnior, do Maranhão, que me alertou que existe altíssima probabilidade de esse distritão ser aprovado já no final do mês de maio. O que é o distritão? Aqui no Mato Grosso há 8 deputados federais. O distritão é muito simples. Os partidos lançam seus candidatos e quem tiver os 8 candidatos que tiverem mais votos, independentemente do partido, estão eleitos. Pode parecer, numa análise precipitada, que isso é justo. Não, os mais votados são os eleitos. Mas isso seria interessante se nós estivéssemos tratando de cargo no executivo. Para compor a Câmara dos Deputados, que é a casa de representação do povo, devem estar todos os grupos e não apenas os majoritários. Se nós permitíssemos que os 8 mais votados fossem os eleitos, nós ficaríamos sem a presença das minorias, porque ganhariam apenas os poderosos locais. Os homens
mais ricos do Estado venceriam essas eleições. E nada impediria, inclusive, que todos fossem do mesmo partido, que seria uma tragédia para a representação da sociedade mato-grossense. Esses 8 precisam ser representantes de todo o povo e não dos poderosos locais. Por isso que nós precisamos defender o sistema proporcional, de tal maneira que, quanto mais votos o partido tenha, mais cadeiras ele tenha. Mas que os partidos que tiveram menos votos também tenham, embora menos cadeiras, na proporção da votação obtida. É o que nós defendemos. Só que nós estamos propondo mudanças no sistema atual para não permitir que uma pessoa vote mais em um e eleja outro. E também para evidenciar melhor os partidos. Como vamos fazer isso? Faremos isso dividindo as eleições legislativas, assim como acontece já para o Executivo, em 2 turnos, em que se vota primeiro no partido, para nós vermos em que partido a gente está votando, para vermos a que teses nós estamos aderindo, para forçar o debate programático, que é o mais importante na eleição, que é o debate em torno de ideias, de bandeiras. É o primeiro turno, o voto abstrato, o voto em propostas. E aí, quanto mais votos cada partido tem, mais cadeiras ele obtém. Depois nós voltaremos às urnas no segundo turno para escolher os deputados da nossa preferência e preenchermos aquelas cadeiras. Se o partido conquistou 2 cadeiras para deputado federal, aqui no Mato Grosso, os seus candidatos disputarão apenas essas 2 cadeiras no segundo turno. Então será uma nova ótica. Nós não tiramos do eleitor a palavra final sobre os eleitos, mas nós asseguramos que o eleitor tenha domínio completo do que está fazendo. Eu quero votar nesse partido e eu quero esse candidato como deputado. Se o partido não vencer, ou o candidato não vencer, não tem problema, não serão contabilizados para outro que ele não queria. Essa votação é muito... Por isso que nós chamamos esse sistema de voto transparente. O eleitor tem um domínio completo do que está fazendo. E aí, ele pode errar, mas aí a culpa é dele. Não é um sistema que engana, como hoje. Além disso, nós queremos advogar a igualdade política da mulher nas eleições. Defendemos que os candidatos sejam de mesmo número, metade homens, metade mulheres. A sociedade escolhe, mas o número deve ser igual. E mais, o volume de dinheiro disponível para as campanhas deve ser exatamente o mesmo. E as doações serão destinadas aos partidos e não aos candidatos. E os partidos devem dividir de forma igualitária entre os candidatos. Porque não faz sentido que sejam várias pessoas do mesmo partido e o partido escolha esse para ser eleito com mais dinheiro e outro não. Então a distribuição tem que ser igualitária. Mais uma vez, nós vamos em busca do princípio da igualdade. Homens e mulheres disputando em condições de igualdade as vagas eleitorais. Eu não sei se vocês sabem, mas nós somos apenas a 116ª nação do mundo em participação feminina. Perdemos para a Líbia, para o Iraque e até para o Afeganistão em número de mulheres no parlamento, em proporção de mulheres no parlamento. A nossa posição é ridícula no cenário internacional. Nós precisamos mudar isso. Precisamos incorporar a mulher de uma forma efetiva à vida pública. Porque, lamentavelmente, mesmo muitas mulheres que aí estão, na verdade, às vezes estão lá pela vontade de algum patriarca, seu pai ou seu marido, que acabou colocando naquela condição de candidato por alguma conveniência, inclusive, às vezes, por causa da lei da ficha limpa, que o impediu de ser candidato. Lamentavelmente, isso tem acontecido. E, por fim, nós queremos mais democracia direta. Queremos participar mais da vida do nosso país. Participando com mais frequência de referendos, de plebiscitos. E também facilitando o uso do mecanismo de iniciativa popular de projeto de lei. Nós temos que coletar assinaturas. Estamos aqui para isso, no Mato Grosso, para estimular a coleta de assinaturas. Queremos que vocês nos ajudem, participem, não apenas assinando, mas coletando assinaturas. Nós precisamos muito. Temos 670 mil e precisamos chegar a 1,5 milhão. Mas veja bem, como seria diferente se, em lugar de só papel e caneta, como a gente tem que utilizar hoje, como se nós estivéssemos no século XIX, nós pudéssemos usar um smartphone, acessar um aplicativo e votar
e assinar o nosso projeto de lei de iniciativa popular. Como seria simples, como é fácil tecnologicamente isso? A Justiça Eleitoral, por exemplo, providenciar um aplicativo que cada pessoa se cadastra como eleitor, com seus dados eleitorais, e ali ele está habilitado a se manifestar em projetos de lei dessa natureza. Com a quantidade de usuários que nós temos aí no WhatsApp, a gente vê como é fácil alcançar 1.500.000 assinaturas. Bastava o uso da tecnologia. Esta é uma lei do século XXI. A lei da transparência, da igualdade, a lei da tecnologia também. É uma lei para tornar o Brasil em dia com a sua legislação, tornar a legislação eleitoral em dia com o Brasil. O Distritão é uma volta ao século XIX. Nós precisamos estar atentos e nos mobilizar também. Eu concluo aqui as minhas palavras, repetindo, reiterando meus agradecimentos, ficando à disposição para os debates, mas dizendo que, encarecidamente, nós precisamos dessas assinaturas. Precisamos o mais rápido possível, porque a sanha dos conservadores, dos retrógrados, está fortíssima. Como eu disse, nesse telefonema, o deputado Rubem Júnior me alertou que até o final do mês pode passar um tal distritão e, em lugar de proibir as doações empresariais, o que eles estão querendo fazer é proteger constitucionalmente, aprovando uma emenda que autorize expressamente as doações empresariais para evitar que essa lei, que nós consigamos essa lei. Curiosamente, depois que nós começamos essa campanha, eles começaram a tratar dessa emenda para constitucionalizar a doação empresarial. E a informação que me passa o deputado é de que existe alta probabilidade que ele acredita que passará. Então nós precisamos reagir. Como? Já transmiti essa informação ao presidente do Conselho Federal da OAB, já passei também para os representantes todos da coalizão, inclusive da CNBB, das outras organizações. Agora mesmo, pela manhã, enquanto vinha no carro, estava fazendo isso. E nós precisamos encontrar uma maneira de reagir imediatamente. Mas, por enquanto, eu peço essa ajuda de vocês. Assinem esse projeto. Assinem com amor esse projeto e nos ajudem a conseguir muito mais assinaturas do que nós precisamos. Muito obrigado. Então, nós podemos abrir para o debate. Se alguém queira fazer colocações, para que possa ser respondido. Eu gostaria já, Dr. Marco, de fazer uma colocação de esclarecimento e que também possa ser contemplada na sua réplica. Nós sabemos, por exemplo, que esta questão da reforma política, ela vem precedida por uma série de problemas sociais que vieram da questão da urbanização, que deveria ser um cuidado do Estado, que não teve. Como, por exemplo, o transporte urbano, que é caótico no Brasil, pelo processo de urbanização e que é responsabilidade do Estado, o Estado não cuidou. Nós sabemos da questão da educação, consequência do processo de urbanização, que deveria ser um cuidado do Estado, e o Estado não cuidou das nossas escolas, basta ver o que acontece. Nós sabemos do problema da saúde na urbanização, que é de responsabilidade do Estado, o Estado não cuidou, e hoje nós vemos essa realidade da saúde no Brasil. E que isso tudo trouxe como consequência a violência, que também é de responsabilidade, em certo aspecto, do Estado, e que o Estado não se aprimorou, não se qualificou para dar à sociedade aquilo que é de direito dela e cumprir com os deveres que são próprios do Estado. A pergunta é, toda a campanha política, esses elementos vêm contemplados nas plataformas políticas, tanto que os políticos nossos ganham as eleições exatamente em cima desses temas. Quando nós sabemos que, na maioria dos casos, esses temas são usados apenas em benefício próprio, ou para conseguir a sua eleição, a questão eleitoreira, ou para conseguir o benefício dos projetos que advêm daí, que é também ter aquela margem que você sabe que fica nos bolsos políticos. A reforma política, ela toca nessa questão desses problemas urbanos? Isso é uma questão. A segunda questão, nós sabemos, por exemplo, que o ano de 2002 consumiu aproximadamente 800 milhões de reais na campanha política de 2002. O ano de 2010, portanto 8 anos depois, consumiu 4 bilhões e meio.
o que dá um aumento de quase 600% de 2002 para 2010. A reforma política, ela vem falar agora dessa transposição daquilo que é do privado para o patrocínio público da coisa. Mas ela toca nesta debilidade, que é esta desproporção, ou é preciso gastar todo esse dinheiro e quem vai pagar a conta? Nós temos que pagar a conta quando nós sabemos, por exemplo, que qualquer funcionário ou qualquer pessoa que queira se profissionalizar, a família dele paga a conta. Por que o político nós temos que pagar e do dinheiro público e ainda mais num volume deste? A reforma, ela tem um dispositivo para inibir este tipo de esbanjamento público. E terceira questão também, o salário mínimo hoje no Brasil não chega a R$1.000. No entanto, sabemos que o salário de um político, aquilo que é de salário é uma coisa, mas depois os valores agregados a ele atingem margens que é ele mesmo que determina, além dos desvios e etc, etc. Né? O que fazer para corrigir essa debilidade aqui no Brasil? Porque o que o político ganha é um absurdo quando o salário não chega a 1.000 e o salário do político chega ao que ele quiser, na verdade, né? Ao que eles mesmos querem como bloco. Esta reforma trata dessas questões. Primeiramente, a questão é ética. O político deve cumprir aquilo que ele se propõe na campanha política, porque se ele não cumpre, para que ele serve, então? Depois, não é? É preciso gastar todo este volume para uma campanha política e ainda este disparate entre o que o povo ganha e o que o político ganha. Isso, a reforma política tem como ajudar nestes quesitos? Com certeza tem como ajudar em todos, embora de forma às vezes não tão direta. Mas o que nós vemos é uma prevalência do interesse particular sobre o público, que já começa na campanha. Os candidatos, eles não estão em campanha com a finalidade, claro que não estou querendo generalizar, mas nós estamos falando dos maus candidatos, que são a imensa maioria. Eles estão em campanha não com finalidades de trazer benefícios para as suas comunidades, mas de alcançar o poder e dali se nutrir das benesses materiais do poder. E quando nós falamos em reduzir os custos das eleições, nós estamos falando sim do propósito de substituir subjetivamente o político. Porque no momento em que nós permitimos eleições de valor gigantesco, pagas por empresas, desvio de verbas, nós estamos definindo quem vai ser eleito. Ao procurar suprimir isso, nós também estamos querendo definir um perfil de eleitos. É assim que nós queremos trazer qualidade para a vida pública. Um dos entrevistados, eu entrevistei muitos políticos para escrever esse livro, O Nobre Deputado. Eu faço entrevistas com eles, com garantia do anonimato, em troca de que eles abram um jogo. E houve um prefeito que me disse uma coisa muito interessante. Uma pessoa que foi prefeito várias vezes, hoje não é mais, porque ele foi inelegível, só que a esposa dele é prefeito. E ele estava falando sobre desvio de verba, custo de dinheiro de agiota para campanha, um monte de coisa. E ele mesmo fazia. E ele dizia o seguinte: campanha cara, prefeitura pobre. Campanha pobre, prefeitura rica. Eu nunca esqueci dessa frase. Eu sempre repito ela nas palestras desde que ele me disse isso. E é muito sábio. Então é assim que nós pretendemos interferir na qualidade daquele homem, daquela mulher, que, em relação aos seus compromissos, porque os piores candidatos são eleitos dessa forma. Não tem como os melhores ganharem, porque os melhores não têm coragem de se envolver com esse tipo de coisa. É assim que nós queremos melhorar um pouco essa qualidade da palavra do homem e da mulher que é dentro da vida pública. Com relação ao valor das campanhas, esse valor é realmente gigantesco. Nas últimas eleições ele chegou a 5,2 bilhões de reais. Temos as eleições mais caras do planeta Terra. Passamos até dos Estados Unidos. Apesar de os Estados Unidos terem um PIB 13 vezes superior ao nosso. E o que nós temos agora, então, é a necessidade de reduzir. Não é só substituir do privado para o público, do empresarial para o cívico. É reduzir drasticamente. Nós temos que ter eleições baratíssimas. É uma substituição de valor. Hoje, há uma disputa pelo ouro, como eu disse uma vez para a revista Isto É. Nós temos que substituir por uma disputa só em que o ouro não seja relevante. Seja relevante
que sejam relevantes os programas, as propostas, as bandeiras, que é básico, deveria ser assim. E por isso eu respondo a sua pergunta dizendo que o projeto contempla sim, não apenas a substituição da fonte do dinheiro, mas uma drástica mesmo redução. Não saberia dizer em valores, porque isso vai depender do número de candidatos, mas eu posso afirmar que em lugar de 5,2 bilhões de reais, nós voltaríamos para aquelas cifras próximas do que era há 10 ou 12 anos atrás. Tipo, algo como 500 milhões de reais ou coisa do gênero. Mas são valores que eu estou apenas arriscando aproximar, porque isso vai depender muito da quantidade de partidos e candidatos. Outra questão é sobre o salário. Bom, são desafios que nós temos para resolver no futuro. Nosso projeto não poderia contemplar isso porque não é matéria eleitoral. Está lá previsto na própria Constituição Federal como se dá isso. E, portanto, mas o que eu acho é que o que está dado no momento para nós fazermos é focar na mudança da qualidade das eleições, para que nós possamos ter uma mudança na qualidade do parlamento. Com uma mudança na qualidade do parlamento, nós podemos chegar a debates como esse. Não tenho dúvida de que agora essa tentativa forte de se reduzir a maioridade penal, a terceirização, permitir que uma empresa terceirize os seus serviços essenciais, as próprias atividades para as quais eles foram feitas. Um amigo meu uma vez disse assim, é até curioso esse jogo de palavras, como é que você terceiriza o que é primário, que é o principal. Eu estou só citando exemplos de temas impopulares e antidemocráticos que estão na crista da onda no Congresso e podem ser aprovados a qualquer momento. E isso se dá pela baixa qualidade da representação. Depois precisamos agora lutar para melhorar a qualidade da representação. Depois disso a gente pode, quem sabe, tratar desse tema do salário aí e de muitos outros de uma maneira mais republicana. Achei fantástica a questão da proposta da reforma. Gostaria que o senhor comentasse, porque me parece que foi rejeitada as propostas da lista fechada e do distritinho. Você falou distritão? Sim. Também tem o distritinho. Pode. A lista fechada, ela foi rejeitada entre nós por não ser consenso entre as entidades, havia algumas que defendiam. Ela também é baseada no sistema proporcional que nós defendemos, mas a grande maioria das organizações da coalizão, que é a Coalizão pela Reforma Política e Democrática, que nós integramos hoje com 112 entidades nacionais, a imensa maioria queria encontrar uma forma de o eleitor poder votar também, em alguém. E a lista fechada impede isso, porque é o partido que decide quem serão os deputados. Então, eu digo que nós defendemos o chamado voto transparente por uma questão de maioria formada no seio das entidades da coalizão, e as demais que defendiam a lista fechada se sentiram contempladas pelo fato de que há o voto partidário também, que é o que elas queriam, o voto ideológico, programático. Como há uma fase em que isso fica claro, elas concordaram, cederam e formou-se um consenso. Quanto ao distritinho, é bom explicar que é o sistema distrital puro, não é o distritão. O sistema distrital puro, ele é adotado nos Estados Unidos, na Inglaterra, na França. São poucos países no Ocidente que o adotam. O estado de Mato Grosso, por exemplo, são 8 deputados federais. No distritão nós vimos que seriam os 8 mais votados. E no distrital puro, ou simples, seria o seguinte: o estado seria dividido em 8 distritos e cada um votaria majoritariamente para eleger o seu deputado. O efeito é o mesmo do distritão. Toda vez que há voto majoritário, se impede a proporcionalidade dos grupos minoritários. Então eles não participam. É possível que um partido eleja os 8 deputados nos 8 distritos. O partido poderoso pode eleger os 8. E mesmo que não seja de um só partido, serão sempre os mais poderosos de cada distrito. E aí os demais grupos ficam de fora. Pega também por ser um sistema majoritário.
Por isso nós também não defendemos. Doutor, é o seguinte, essa questão não sei se contempla na lei, mas a gente verifica muitas vezes que fica também no Poder Judiciário. A gente tem um exemplo aqui claro na nossa cidade. Fulano foi eleito lá faz 2 anos, aí vai para a Justiça e fica aquele julga, recorre, fica e para. E muitas vezes o senhor citou um exemplo aí, em 2002, o primeiro, ele praticamente cumpriu todo o mandato dele até se decidir. Existe alguma coisa nessa reforma que pode ser feita também para entrar, para agilizar a questão desses julgamentos? Porque senão a justiça tardia, a gente sabe que fica naquela situação, o poderoso vai lá e fica enrolando o mais pobre, não tem nenhuma condição de ter acesso à justiça. Eu queria saber se ela contempla também essa questão da agilidade nas votações, dos julgamentos desses casos eleitorais. Bom, nós não contemplamos porque o nosso foco era sempre na forma como as pessoas são eleitas. Mas nós conhecemos esse problema e reconhecemos a gravidade dele. Só que esse projeto foi todo pensado no foco, para a gente não começar a atirar para todos os lados. Qual é o nosso foco? O nosso foco é a qualidade da votação. Então, o nosso foco sempre foi o voto, a manifestação, tanto na escolha de representantes como na manifestação da democracia direta. Só por uma questão de foco nós não adentramos nisso. Como eu particularmente acho que pode se solucionar esse problema, ou pelo menos minorar. O que acontece é que os candidatos fazem campanhas, muitas vezes lançam candidatos que eles sabem que são inelegíveis, ou então praticar determinadas condutas que podem levar à cassação. O que deveria acontecer? A lei deveria prever o registro da candidatura antes do início da campanha. Não é assim. Quando pede o registro da candidatura, já começa a campanha. Deveria ser primeiro registrar, aí depois já se deu, esse candidato aqui não tem problema, pode ir até o final. Se ele foi eleito, fica. Concorda, doutor Geraldo? Deveria ser antecipado, aberta uma fase de qualificação dos candidatos. De tal maneira que concorrem os que já estão sem questionamento. Então a culpa, eu não estou querendo puxar brasa para a justiça eleitoral não, porque eu faço parte, mas eu acho que a solução passa pela mudança da lei. É muito difícil, sem mudar a lei, ser resolvido esse problema. Sempre vai ficar, as pendências vão ficar ao longo dos mandatos. Doutor, eu cheguei há 1 ano e meio da Itália, mas lá na Itália, nas últimas dezenas de anos, o sistema proporcional puro foi sempre mais corrigido com correções de tipo majoritário, porque, pelo menos lá na Itália, o proporcional puro gerava também dificuldade de governabilidade, porque não dava para ter uma maioria de um pensamento mais ou menos homogêneo para depois governar. O primeiro problema é se dividir em posições diferentes, não dava para governar, ou pelo menos gerava muitos problemas. Então, o proporcional do qual fala o senhor, que tipo de proporcional é? É puro, tem uma correção do interno? Porque a participação de partidos menores é ótima, então eu concordo. Só que, pelo menos pela experiência italiana, nós tivemos lá na Itália que botar digamos, um mínimo para entrar no esbarramento, na sua eleitoral italiana, não sei se é isso em português, não é? Mínimo. E depois também ver de garantir uma governabilidade. Qual é o proporcional do que o senhor fala? Eu entendo. Eu conheço um pouco da literatura política, o sistema italiano. Mas não podemos comparar com a realidade brasileira, porque lá é um sistema parlamentarista. E lá eles precisam ter maioria, formar maioria partidária para tornar possível o governo. Então, além disso, a situação italiana, ela é muito complexa, porque assim como a nossa ainda é mais, com certeza. Mas no caso italiano, o comportamento do norte, de Milão, de outras regiões, ele é de um jeito, e ao sul, outro, onde até hoje a prevalência de relações clientelistas, né? Então, isso gera muita dificuldade. Nós somos contra a cláusula de barreira, que era isso que o senhor mencionava, de exigir um mínimo de votos para poder ser o que não se elege ninguém.
Na Itália, na Alemanha, são 5% de votos que o partido tem que obter nacionalmente para ter cadeiras no parlamento. Nós somos contra porque esse modelo, a gente sempre está pensando em integrar partidos pequenos, mas não partidos de aluguel, partidos pequenos ideológicos. Nós mataríamos partidos como o PSOL, por exemplo, se adotássemos uma cláusula de barreira, o que não é legítimo, porque é um partido minúsculo, um partido muito pequeno, mas ele é um partido legítimo que tem adeptos que acreditam, que atuam de forma séria. Não faz sentido nós estabelecermos o tamanho como padrão, nós temos que estabelecer outros critérios. No nosso caso, nós estabelecemos regras para tentar dificultar a vida dos partidos que nós chamamos partidos de aluguel, que são partidos pequenos que existem para negociar tempo de televisão, essas coisas. Então, o sistema proporcional, eu entendo que ele não causará nenhum problema para nós, porque nós utilizamos o sistema proporcional desde 1932. Ele não é novidade para nós. Ele nunca causou esse tipo de embaraço. O que está causando problema não é o sistema proporcional, mas sim a maneira como ele está sendo executado com um voto fundado em indivíduos e não com a evidenciação dos partidos, e também com esse terrível modelo de financiamento de campanhas que nós temos hoje. Em resumo, eu diria que não nos atemoriza e não nos preocupa a utilização, e nós consideramos mais justa a utilização de um critério proporcional, sem mediações com critérios majoritários, distritos, porque, de certa forma, nós já temos esse modelo há mais de 80 anos e isso não nos causou maiores embaraços. Pelo contrário, o risco que nós temos hoje é de adoção de votações em distritos que, no nosso ver, com o grave clientelismo que vigora no Brasil, pode levar à eleição de patronos locais, de chefes locais, utilizando de relações de dependência material com as comunidades para garantir sua eleição, o que seria um risco muito maior para nós do que a manutenção e o aprimoramento do sistema proporcional. Eu queria perguntar sobre o voto optativo, nós temos no Brasil um inicial. Vai fazer no microfone, né? Por causa da documentação. Sim, perdão. Nós temos no Brasil um alto índice de abstenção nas eleições. Praticamente muita gente não vota, não participa. O que essa comissão considera sobre a possibilidade de não ser mais obrigatório o voto? Eu, particularmente, sou favorável ao voto facultativo, por princípio. Só que eu não o defendo para o Brasil tão cedo. Pelo seguinte, a razão é menos filosófica e mais de sociologia política. É que nós temos um fenômeno na corrupção eleitoral, foi muito retratado isso pelas pessoas que eu ouvi para escrever o livro, que é o monitoramento do comportamento do eleitor. Aquele que compra o voto, ele verifica se o eleitor vai votar. Então, se nós adotarmos o voto facultativo, segmentos que não são dependentes da política podem participar menos, não dependem materialmente dos políticos, por clientelismo, e nós vamos aumentar a proporção do voto de clientelismo, porque depois eles vão cobrar a comprovação de que a pessoa foi votar e vão olhar pela urna eletrônica se o voto apareceu naquela sessão. Eles já fazem isso hoje. Todos eles monitoram o voto. Apesar do voto ser secreto, ele é monitorável. Monitoramento e quebra de sigilo são coisas distintas, mas são similares. Eles não têm como ter certeza de que aquela pessoa votou, mas eles têm como excluir algumas coisas. Por exemplo, eles anotam sempre os números do título e o local de votação. E depois eles pegam os boletins de urna e veem se os votos apareceram. E eles dizem isso para as pessoas que recebem. Ninguém recebe o dinheiro assim andando na rua. Pega aqui e vota no meu candidato. Não é assim. Tem todo um processo de cadastramento para acompanhar. Então, num quadro de voto facultativo, isso é facilitado, porque o contingente de eleitores diminui. Na Europa, por exemplo, há eleições em que há comparecimento superior a 40%, elas são consideradas de um grande comparecimento. Já houve casos de votações que
no caso de votações da União Europeia, em que a votação era pouco superior a 30%, imagine só 30% do eleitorado votando, e aí fica um contingente muito pequeno de quem realmente participa e pode ser monitorado. Então é um risco democrático grande adotar isso agora. Embora depois, quando nós conseguimos aprimorar a nossa vida política e pudermos nos livrar desse tipo de situação bárbara, que lamentavelmente é padrão das nossas eleições, a gente pode sim implantar o voto facultativo. A respeito do cálculo do coeficiente, como que vai ficar? Vai desaparecer as médias, porque o voto vai ser individual no primeiro turno? Hoje há dois cálculos. Um cálculo para definir quantas cadeiras o partido obteve, que é feito com a divisão do número de votos válidos pelo número de cadeiras em disputa. E depois se define pela ordem dos mais votados, aqueles que vão preenchendo. Também há um outro cálculo antes para verificar quantas vezes cada partido atingiu esse quociente. Nós vamos manter apenas o primeiro. O sistema proporcional é garantido por um cálculo, que é o critério de Haas, que é a divisão do número de votos válidos pelo número de cadeiras. Todas as vezes que um partido atingir esse umbral, ele alcança uma cadeira. Quem vai ocupá-la? Aí acaba o segundo cálculo. Quem vai ocupar é aquele que teve mais voto dentro do partido no segundo turno, e passa a ser um critério majoritário no segundo turno. Então há uma pequena distinção, mas é mantida a premissa que há hoje de como se define quantas vagas um partido obteve, que é quantas vezes ele alcançou o quociente eleitoral. Doutor, o senhor falou na questão da proibição do voto, do financiamento da campanha pelas empresas, né? Pelo empresariado. E daí tem a proposta de limitar R$700 para a pessoa física, né? Duas perguntas. Esse projeto contempla uma proteção para que não haja um aluguel de pessoas físicas? Por exemplo, determinado partido vai lá e, ao invés de... Não se caracteriza a compra do voto, mas fica lá. 1000 pessoas receberam dinheiro para fazer esse financiamento da campanha. Primeiro, se esse projeto contempla isso. O segundo, o senhor falou que vai ter um segundo turno, né? O segundo turno gera mais despesa para a Justiça Eleitoral e despesa que vem para o bolso. Como que fecha essa conta? Como que se dá isso? Gera-se gasto a mais do que nós estamos? E essa conta única que o senhor falou, como que fica? Essa é a segunda pergunta. Como que fica essa conta do segundo turno? Se há um gasto com o segundo turno e essa conta única? Como é que a gente fecha essa equação? Sobre a questão do financiamento, como impedir que uma empresa, por exemplo, acho que seria até melhor assim, né, a ideia de que uma empresa querendo passar o dinheiro lá para um partido ou para um candidato, ela pulveriza para milhares de pessoas o dinheiro, né, de R$700 para cada um. O que nós podemos fazer para combater a corrupção, o melhor elemento sempre foi a luz. Alguém já até disse nos Estados Unidos isso, que o maior desinfetante é a luz. O que o projeto traz? Hoje, toda a base da prestação de contas de campanha é feita depois das eleições. Nós estamos instituindo uma movimentação online, de tal maneira que as pessoas sabem ao mesmo tempo o que acontece. Quando a pessoa doar um dinheiro para o candidato, isso vai ser exibido numa página do TSE imediatamente. Cada partido vai ter uma conta única de campanha e é possível verificar, e cada candidato também, a sua conta de campanha. E elas todas serão expostas em tempo real durante a campanha, para que seja visto o CPF de cada doador e o valor doado. Enquanto a campanha se dá, na hora que acontece, na hora que faz a doação, automaticamente ela já é exibida. Por isso ela só vai poder... Hoje é possível fazer a doação de diversas formas, até com dinheiro e mediante recibo. Isso vai acabar. Só é possível fazer mediante transação eletrônica, para poder fazer o rastreamento, verificar exatamente de onde saiu e para onde foi. E aí,
vem um leque de punições gravíssimas para todos os envolvidos, mas o fundamental é essa transparência, que permite que o Ministério Público, a polícia, a Justiça Eleitoral, os eleitores em geral e até os adversários entre si, e a gente constata que são os melhores fiscais, são os rivais entre si, eles vão poder checar o que está acontecendo. E aí, eles podem, por exemplo, identificar que existe uma mesma base geográfica de todos os doadores. Curiosamente, todo mundo que doou, apareceram muitos, e todos eram funcionários de uma mesma empresa. Ou todos eram moradores de um mesmo bairro, de um povoado e tal, e só o que facilita começar um processo de investigação. Então, o que nós estamos fazendo para contrabalançar isso é transparência. Além disso, nós estabelecemos um teto. É outra maneira de contrabalançar. Não é sem limite como é hoje. O teto é de apenas 40% do valor que compete ao partido na conta pública. É feita uma divisão da verba pública disponível e, segundo critérios previstos na lei, para cada partido recebe uma quantia. E o que ele pode arrecadar é 40% desse valor a mais. Então, a limitação é outro critério que nós utilizamos. Sim, sobre o segundo turno, eu tenho uma boa notícia. Nós já fizemos simulações de impacto financeiro com a ajuda da Secretaria de Administração do TRE de Minas Gerais e constatamos que haverá uma grande diminuição dos custos das campanhas. É mais barato fazer da forma como nós estamos fazendo do que hoje. Parece paradoxal. Como é que, exigindo que haja sempre 2 turnos em todos os municípios, vai ser mais barato do que agora, que nas eleições municipais, por exemplo, só tem 2 turnos nas cidades que têm 200 mil habitantes. Mas eu vou dar um exemplo para vocês. As eleições de 2010 foram eleições gerais, presidenciais, de presidente a deputado. Nessas eleições, por conta das eleições para governador, tem 2 turnos em todos os municípios. Por causa das eleições para governador e presidente. Tem 2 turnos em todos os municípios. As eleições presidenciais custaram 29 milhões de reais para o TRE de Minas Gerais, para administrar as eleições presidenciais de 2010. Já as eleições de 2012, em que só houve segundo turno em 8 dos 850 municípios mineiros, aproximadamente, é o estado que tem o maior número de municípios, são aproximadamente 850, só 8 municípios têm segundo turno. E, curiosamente, nessas eleições municipais, e só 8 municípios têm segundo turno, o custo foi de 59 milhões de reais. Muito mais quase o dobro do valor das eleições em que houve 2 turnos em todos os municípios. Por que isso acontece? Não é paradoxal? Não. O que acontece é que a variável que mais impacta o custo da administração dos pleitos é o número de candidatos. Não é a existência de um segundo turno. Porque para fazer um segundo turno, o aumento do custo da logística é ínfimo, porque a urna já foi deslocada do local, os mesários já estão treinados, se trata só de levar para o local de votação de novo e fazer. É ínfimo, é um custo residual que não ultrapassa os 20% do valor total da votação. Mas o que impacta mesmo o custo é o número de candidatos. Quanto mais candidatos, mais difícil de administrar. Como no nosso sistema eleitoral, nós vamos prever uma redução drástica do número de candidatos, já que os votos no primeiro turno vão ser só por partido, então é um número ínfimo de opções, e não 500 mil pessoas para serem votadas como foi na eleição de 2012, isso vai fazer com que haja uma redução muito profunda, muito significativa do custo. Ela simplifica e barateia, apesar de à primeira vista parecer que não, mas é um modelo muito mais simples, dinâmico e até barato do que o atual. É mais barato do que o atual. Bom, acho que podemos. Eu queria sugerir que a gente fizesse mais uma. E eu queria confessar que eu estou até com um pouco de problema de garganta, pelo volume de palestras, que deve ir muito pela frente. Eu queria daqui a pouco, quem sabe, até sair numa farmácia para comprar uma pastilha. Está meio arranhando aqui. Tem mais uma pergunta? Fique à vontade.
Só uma coisa mais prática quanto ao financiamento público. Como se daria a distribuição do financiamento por partidos? Se dá, por exemplo, por quantidade de parlamentares que se tem, por pessoas eleitas, ou por pessoas filiadas? Porque, sendo assim, prejudicaria de qualquer forma os partidos com menor representação política, que, logicamente, tem menor número de filiados, né? E também a questão de, quando você falou da questão dos 2 turnos, isso não geraria um outro modo de coeficiente eleitoral, visto que, para que exista uma minoria representada, faria com que se tivesse não desviado votos, mas que alguns votos, de certa forma, valessem mais que outros? Não, eu vou responder logo para a segunda. É impossível, porque para atingir uma cadeira é preciso ter um número de votos. A proporção é praticamente direta. Quem teve 30% dos votos tem 30% das cadeiras. Quem tem 10% dos votos tem 10% das cadeiras. Então não tem, o peso é exatamente o mesmo. O que pode impedir a eleição é não conseguir nem o número de votos necessário para eleger um deputado. Fora isso, é por uma questão de proporção. Todas as vezes que atingir um certo número de votos, atingirá uma cadeira. Isso vale igualmente para todos. Com relação ao critério de distribuição da parte pública do financiamento, hoje existe uma concentração nos partidos grandes. 5% das verbas é distribuído igualitariamente entre os partidos e 95% é distribuído de forma proporcional de acordo com o tamanho das bancadas. Isso faz com que os partidos grandes fiquem com quase todo o dinheiro. Por outro lado, nós nem passou pela nossa cabeça definir isso com o número de filiados, porque isso geraria fraude, com certeza. Que ia sair gente filiando aí, era absurdo. Nem passou isso pela nossa cabeça. O que a outra proposta, antagônica ao que é hoje, é de colocar todo mundo com o mesmo valor, dividir igualmente. É injusto, porque isso inclusive poderia facilitar o surgimento de partidos só para pegar esse dinheiro, desviado. Porque só o fato de existir um partido para receber o mesmo que todos os demais não é justo, porque tem uma questão relacionada à legitimidade dos partidos também. E não podemos estimular o comportamento de oportunistas. E o que foi que nós fizemos? O meio termo. Como quase sempre, o meio termo muitas vezes se mostra a solução mais racional. Aqui também. Nós ampliamos para 30% a parte que vai ser dividida igualmente, e o restante fica dividido com o tamanho da bancada. Fizemos alguns cálculos para simular o que isso aconteceria. Isso aumenta consideravelmente os valores disponíveis para os partidos menores. E faz com que haja uma corrida, estimula a corrida para ter mais também pensando em aumentar o financiamento na eleição do ano seguinte. Essa mesma conta nós fizemos com o tempo de televisão. Hoje também é uma grande hiperconcentração dos partidos grandes. Nós desconcentramos isso. Há uma proporcionalidade com o número de eleitos, mas há um tempo igual, um tempo para ser dividido igualitariamente, grande, de tal maneira que os candidatos dos partidos menores terão bem mais tempo do que hoje. E há uma redução um pouco do tempo dos partidos maiores. E eu aproveito a deixa para dizer uma coisa que geralmente me perguntam. E as coligações? Vocês estão acabando com as coligações? Não, porque as coligações estão previstas na Constituição e no nosso projeto de lei ordinária. Só que nós estamos desestimulando as coligações, acabando com o somatório de tempo de TV. Não é porque os partidos de aluguel mais alugam, é o tempo de TV. Eles recebem por isso, para poder se unir para ampliar o tempo de TV. Então nós não vamos mais permitir isso. O partido que lança um candidato, médio, tem o seu tempo definido, já pelo tempo que ele teria acesso. Se ele se coligar com 1 ou com 20 partidos, não importa, o tempo é o mesmo. Não muda. Ele pode coligar, só que isso não vai representar nenhum ganho prático para ele, em termos de tempo de TV. Por isso a gente espera desestimular as coligações oportunistas. E eu digo sempre que as coligações vão ser feitas por amor e não por dinheiro, como é hoje. Eu queria só perguntar em relação a ser igual ao número de candidatos masculinos ou femininos ou o número de cargos. Como que isso está na proposta e como que se daria isso?
apesar também de ser número ímpar, né, alguém teria que, um lado teria que ter mais, mas o mais importante, como que seria dividido? Porque tem partidos que não têm um número, né, expressivo de mulheres candidatas, porque eu vejo que no Brasil tem muita coisa que a filosofia é boa, como a questão do voto facultativo, mas na prática talvez seria inaplicável, teria que retirar 256 mulheres para serem deputadas. Eu não entendi como que é, então só para... Se fosse 256, será que nós não temos 256 mulheres na política brasileira? Por que nós não temos 256 deputadas federais? Porque é o capital que escolhe os candidatos. É o mesmo motivo pelo qual nós não temos índios, nós não temos uma proporção significativa de negros. É porque há alguém escolhendo quem vai ser eleito. Nós procuramos explicar qual é o mecanismo. É por isso que eu brinco que tem uma cota para homem, porque quem escolhe quem vai ser eleito é quem tem o dinheiro. E eles não estão escolhendo as mulheres. Nesse modelo, como é que nós estamos fazendo para assegurar não a eleição? Porque, como eu disse, nós estamos dando mais igualdade de disputa. Candidatas, mulheres que estão na política e que podem ser candidatas, nós temos em números suficientes. Elas não participam hoje, porque justamente por serem politizadas, elas conhecem o sistema e não vão fazer graça se candidatando sem recurso nenhum, sem apoio de empreiteiro, de nada, sabendo quem está eleito e fazendo campanha só para somar consciente eleitoral para os outros ganharem, para facilitar a vida de outros. Eu falo isso porque eu já conversei com muitas mulheres de liderança partidária e elas falam isso abertamente, elas conhecem a máquina e não vão participar de um negócio desse, que é um jogo que é feito para ser perdido. E o que nós estamos fazendo? Eu falei que há quanto mais vagas o partido obtiver, mais candidatos terá. Como vai ser definido o número de candidatos? Na nossa proposta, 2 candidatos para cada vaga obtida. Aí que entra a questão da mulher. Será sempre um homem e uma mulher. Se ele conquistou uma vaga no primeiro turno, ele vai colocar 2 candidatos para disputarem, um homem e uma mulher, com a mesma quantidade de dinheiro para a campanha. Aí a sociedade vai e decide qual dos dois considera mais competente, mais apto para fazer. Quando eu falo isso em ambiente de mulheres que participam da política, elas se entendem e apoiam, porque alguém me perguntou uma vez, na cidade de Jataí, em Goiás, um magistrado de lá: hoje tem cota de 30%, mas elas não querem participar. Muitas vezes as pessoas saem buscando aí meio no laço, só para poder colocar o nome de alguma mulher, para poder a justiça eleitoral autorizar. Aí eu falei, claro, elas são sábias, vão ficar fazendo graça. As lideranças, aí eu falei assim, agora coloca que a lei dizendo que ela já entra no segundo turno com um número igual de candidatos e com a mesma quantidade de verba, para você ver se as mulheres do mundo político não vão sair do casulo e vão disputar essas vagas. E aí a sociedade decide. Não é uma cota de mulheres eleitas, é uma cota de candidatas. Baixar a cota de homens de 90% para 50%. Nós temos uma palavrinha agora do Dr. Fidelis, um pouquinho sobre o contexto mais do nosso estado aqui de Mato Grosso, e a gente encerra logo assim. Bom dia a todos. Uma satisfação muito grande, vai ser muito grande também, tem a faculdade, pode sair, Edson. Oportunizar, trazer o nosso amigo e colega de profissão, Marlon Reis, aqui de Varda Grande, aqui na faculdade. Estou sabendo que são estudantes de todo Mato Grosso, vários rincões de Mato Grosso. Meu nome é Geraldo Fidelis, sou juiz de direito aqui em Cuiabá, na área criminal. Trabalho numa área difícil, uma área voltada a uma questão social muito grande, séria, que é a questão das cadeias. Eu sou juiz da execução penal. Trabalho em 4 penitenciárias. P7, Pascoal Ramos, CRC, Arumbé, feminino, na Ilha do Sumaí, e Capão Grande, Varda Grande. Mas por que então eu, uma área totalmente distinta, em tese nenhum contato teria com a área eleitoral? Aqui em Cuiabá eu não fui juiz eleitoral, mas já fui em Juína, em Anápolis, em Casques. E nessas andanças da vida, em 2008, lá no TRE, no curso que nós fizemos, umas amigas, a professora Janes, me apresentou um palestrante, um
juiz do Maranhão, Marlon Reis, tinha um trabalho fantástico. O Marlon, não sabia quem ele era. Eu tinha recebido o prêmio Inovari, prêmio de experiências inovadoras realmente no meio jurídico, no meio tanto para advogados, tanto para juízes, como promotores, defensores públicos, e voltando o acesso da comunidade onde ele vivia com o Poder Judiciário, no caso eleitoral, né, Marlon? Nesse sentido. Em 2004. Em 2000, esse fato levou o Marlon a trabalhar com um grande ministro, Carlos Aires Brito. Pena que ele fez 70 anos na época, porque ele é uma pessoa brilhante, um poeta. O Marlon foi assessor dele. Em seguida, em 2009, parece que o Marlon foi nomeado umas das 100 personalidades que realmente sua voz em reputação no Brasil, pela revista Época. E levamos com isso vários trabalhos juntos. Desenvolvemos vários trabalhos juntos. Quando eu conheci, ele estava trabalhando com o Carlos Aires Brito na presidência do TSE. Fizemos em 2008 em casa assim que foi em casa, foi mais uma das milhares que você fez, Marlon, palestras sobre eleições limpas. Logo em seguida, já numa outra jornada, foi um dos redatores da Lei da Ficha Limpa, que mexeu com o meio político do Brasil. Mas por que agora trazer o Marlon de novo para cá? Porque ele me revelou agora há pouco. É verdade, Mato Grosso, infelizmente, tem exemplo não privilegiado de políticos que foram os primeiros a cair em várias situações dessas. Por sinal, eu fui o juiz que coloquei proleando vários deles, né? Inclusive, um está conosco lá na CRC, lá no CCC, né, no Centro de Custódia de Capital, preso, o outro está no procurador na casa dele, em razão do mensalão, enfim, várias situações aí. Mas o certo é que é muito importante, Marlon, a sua presença aqui, porque, como o padre já me relatou agora há pouco, essa mensagem vai chegar a vários municípios do estado de Mato Grosso. Você já não veio até aqui agora, essa viagem, nós vamos só atingir Alta Floresta, porque as principais cidades aqui estão vindo. Esteve anteontem, 2 dias atrás, em Barra do Garça, cruzou, foi para Tangará, esteve em Jaciara, hoje em Vargas Grande e Cuiabá, amanhã sai do Cuiabá de novo, a Moitinha, Rondonópolis, depois da manhã vamos em Cáceres, seguimos, vamos cortar para a Amazônia, vamos para Juína, depois para o norte, vamos para Sinop, vamos descer do Sorriso, depois você vai voltar para o seu Maranhão. Mas enfim, é uma corrida grande, para quê? Para que nós possamos colocar as minhas cabeças a pensar, a ter um espírito um espírito crítico mesmo, do que nós queremos para nós, né? Que nós temos transparência. Nós queremos saber, votar numa pessoa, saber que essa pessoa é nosso representante realmente. E não votar numa pessoa para servir de voto para levantar outro interesse. Nós queremos saber aonde que vai o financiamento, como que vai ser feito o financiamento, tudo isso que ele mencionou aqui. E mais, essa palestra ele fez agora, depois de um grande estudo, de várias entrevistas com esse pano de fundo, que é o livro do Nobre Deputado, e após várias conversas, várias entrevistas com políticos, eles vêm agora confirmando todas as passagens, todas as viagens, realmente é assim mesmo, como aconteceu lá nessa viagem já em Mato Grosso. É assim mesmo que acontece, doutor. O senhor apontou, botou o dedo na ferida realmente. Então, gente, é por aí mesmo o caminho. Daí a importância de abrir já aqui em Cuiabá e Vargas Grande esses dias, falando do Marlon Reis, com vocês, a fim de que possa essa articulação de ideias possam refletir realmente na cabeça de cada um dos senhores e das senhoras, a fim de que haja essa busca de melhores dias, melhor condições de nós podermos escolher melhor, com maior transparência, nossos representantes dentro dos poderes. Padre Jair, muito obrigado, Padre, muito obrigado pela atenção mesmo, pela possibilidade de ter essa oportunidade conosco aqui, trazer o Marlon aqui, e nós vamos para outras lutas, Marlon, porque o objetivo que nós queríamos foi atingido, que é justamente o esclarecimento dos
os pontos essenciais em torno da proposta da reforma do turismo. A gente agradece de maneira especial por ter a pessoa que está por dentro do projeto. E ficamos provocados e incitados a ajudar a pensar o nosso país, o nosso estado, porque não o nosso município aqui de Vargem Grande, que sofre na pele todas essas questões que nós vamos conversando. Uma salva de palmas e muito agradecido. Por onde o senhor vai passar aqui, Juína, Cáceres, Sinop e tudo mais, tem todos os representantes aqui, as cidades estão todas representadas.